sequência, porque após os vários apagões em São Paulo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vai abrir um processo contra a Enel. A empresa pode perder a concessão. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Rafael Marinângelo, que é o especialista em licitações, contratos e também infraestrutura. Rafael, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Rafael, claro que essa situação se arrasta por um bom tempo e agora nós tivemos aí uma resposta finalmente da ANEEL, da agência, né? Mas até que ponto, né, ela pode de fato retirar a empresa Enel, a sua concessão, e como ficaria todo esse processo? Muito bem, a ANEEL poderia sim rescindir esse contrato que existe com a Enel e deveria, em razão disso, assumir esse serviço. A questão é que esse procedimento tem uma logística bastante complexa, não é muito simples essa substituição de um prestador de serviço, né, no caso a concessionária Enel, pelo próprio governo ou por uma outra empresa que venha a substituí-la, ainda que em caráter de emergência. Então vai ser necessário, né, verificar uma maneira adequada, né, e bastante criteriosa se a decisão realmente for pela extinção do contrato. Do ponto de vista aí legal, né, quer dizer, então hoje há um questionamento da ANEEL em relação à empresa, né? Mas ela tem esse processo, tudo no Brasil demora muito, e eu fico imaginando que isso também deve ter ação e reação por parte da empresa também. É um processo demorado mesmo. Normalmente ele tem um trâmite. Esse trâmite ele observa sobretudo o direito de defesa da Enel. Se a ideia da ANEEL é rescindir o contrato pelo descumprimento do contrato de concessão, então ele vai ter que abrir a possibilidade da Enel apresentar sua defesa, suas razões justificativas, eventualmente pelas quais ela está cumprindo ou ela acha que está cumprindo adequadamente esse contrato, e aí após essa manifestação e a produção de provas, que irá poder chegar a uma conclusão, e nessa conclusão se decidirá então pela extinção ou não extinção da concessão. Mas isso a gente pode estimar, a gente sabe que, né, justiça no Brasil não é marcada pela agilidade, né? Então, e esse tempo é demorado. Normalmente demora. É difícil você estimar um prazo, né? Pode ser que esse processo corra com maior celeridade, já que existe aí um empenho do ministro de Minas e Energia, assim como também existe aí um empenho do prefeito de São Paulo, quer dizer, todos tentando dar uma solução para esse caso. O fato também de ser um caso bastante delicado, afinal de contas a energia elétrica é um bem vital, pode também ajudar a acelerar a conclusão desse procedimento, o que não significa que isso ocorrerá em uma semana, um mês, deve demorar um pouco mais, até pelos prazos que o procedimento comporta. Sem dúvida, é uma questão de necessidade, né? A energia elétrica total no dia a dia da pessoa. Nós tivemos aí aquele apagão, depois todos os reflexos, agora também, na semana passada, o último imóvel aqui foi religado apenas na sexta-feira, ou seja, ontem, uma situação que um jogo de empurra para lá, para cá, e de qualquer forma a empresa tem sido multada. Até que ponto ela paga essas multas? Porque sabemos também que muitas vezes há multas que são colocadas, são divulgadas para a imprensa, mas a empresa vai lá e recorre e acaba não pagando também. Exatamente. Precisa verificar. O fato de ter havido aplicação da multa não significa necessariamente que essas multas serão pagas. E quando nós dissemos que não necessariamente serão pagas, é porque todas as multas aplicadas podem ser objeto de discussão. Uma vez que a Enel discuta a legitimidade dessas multas e comprove que ela é indevida, ela pode então ser liberada do pagamento dessa multa. E daquelas que ela não for liberada, ela deverá pagar. Então, se há ainda um saldo de multas a serem pagas, pode ser que isso decorra do fato de que essas multas estão sendo objeto de questionamento. Quer dizer, funciona muito mais dizer que multou aqui, multou ali, milhões para cá, milhões para lá, mas
efetivamente isso inclusive pode ser que a empresa consiga nem precisar pagar e desembolsar. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Agora, Rafael, pensando nesse processo aí, que é um processo tão importante, a gente está falando de energia elétrica, como o senhor ressaltou, né, de extrema necessidade no dia a dia da população, nós precisamos aí refinar todo esse processo de concessão. O senhor acredita que a própria lei de licitações precisa ser revista, porque não é um caso isolado também, é um caso importante, envolve uma região muito rica também aqui em São Paulo, muita gente, né, uma região muito populosa, mas a gente vê também a replicação desses modelos praticamente em todo o Brasil. O modelo de concessão que nós utilizamos hoje é de 95, né? É um modelo já antigo, o que não quer dizer que não seja bom. Pelo contrário, na minha opinião, ele está bem adequado. Me parece que talvez o maior problema seja uma fiscalização mais efetiva, porque essas concessões normalmente envolvem serviços públicos, né? Envolvem serviços públicos, melhor dizendo, e são serviços de bastante importância, razão pela qual há uma agência, como no nosso caso aqui da energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem por função exatamente fazer a verificação, a fiscalização desse tipo de serviço. Talvez seja mais necessário uma fiscalização mais eficiente. A gente sabe que não é muito fácil, necessita de muitos servidores, etc., mas talvez seja melhor, né, que essa fiscalização venha a ser mais efetiva do que grandes mudanças na lei. O que também não significa dizer que um ou outro aprimoramento na lei não seja bem-vindo. Já há aí algum tipo de comentário nas mídias de que talvez se busque colocar de algum modo os municípios como fatores de atuação, né, que podem atuar de maneira mais incisiva frente às concessionárias de serviço público, que hoje são titularizados, né, a outra parte do contrato é titularizado pelo governo federal. Então, o governo federal ficaria, portanto, aquele que é o responsável e que pode interferir nos contratos. E o que se pretende, o que eu estou ouvindo aí, é que eventualmente os municípios também possam, de algum modo, atuar de maneira mais incisiva para obter uma boa prestação de serviço. Vamos ver como isso poderá ser feito e se realmente é uma medida adequada para a melhora dos serviços concessionados. Acaba sendo lógico, né, esse raciocínio do senhor de fato, né, quer dizer, quem conhece a realidade no município é o próprio município, né, ficou muito claro realmente, aí houve uma cobrança até pelo prefeito Ricardo Nunes da falta da fiscalização da ANEEL, né, da agência, portanto, né, quer dizer, para chegar onde nós chegamos, evidentemente algo de muito errado estava acontecendo de fato, e fica, né, essa questão muito distante numa agência de Brasília, claro que deve ter o seu corpo aqui em São Paulo, evidentemente, mas é preciso então também que essa fiscalização e muitas vezes as reclamações que são apontadas aí pelos usuários e também aqueles que são atendidos por essa empresa, essas reclamações precisam ser mais ouvidas. A gente até abriu uma entrevista dizendo que houve um crescimento aí de 30% na passagem da Eletropaulo para a Enel, né? Pois é. A própria ANEEL tem critérios objetivos para aferir se está havendo bom desempenho da concessionária. Existe tanto um fator que mensura a quantidade de interrupções de energia, quanto um fator que mensura o tempo de duração dessas interrupções, o que significaria dizer que está avaliando, né, a velocidade da resposta da Enel diante das quedas de energia. Se esses fatores forem ultrapassados, isso já é um indício de que a Enel não estaria desempenhando bem o contrato. Se não foi ultrapassado, isso significaria que a Enel estaria desempenhando bem o serviço. Então, o que nós temos ouvido, essa notícia que também a própria Jovem Pan agora acabou de falar, do aumento do número de reclamações, depois que a Enel adquiriu grande parte da Eletropaulo e com isso assumiu a concessão, parece ser um indício de que a Enel não está efetivamente desempenhando bem. Embora exista uma certa divergência aí
de informações, né? Eu li recentemente que esses fatores de indicação, né, de volume de rompimentos ou de interrupções da energia elétrica e o fator da resposta não foi extrapolada, né? Ou seja, a Enel estaria dentro dos índices toleráveis. Mas é preciso, então isso só demonstra que talvez seja necessário realmente haver uma pesquisa melhor, uma perquisição melhor do que está acontecendo, apurar adequadamente todos esses números e aí, a partir disso, verificar qual é a melhor medida a ser tomada. Lembrando sempre que a extinção do contrato é a medida mais gravosa e mais traumática, porque ela implica no rompimento de uma relação ali com a concessionária, né? Essa concessionária vai ter que ter um período de transição para abandonar o serviço, enquanto outro agente assuma essa mesma posição. Como nós estamos falando, né, de serviço de energia elétrica, que é muito complexo, talvez essa transição não seja tão simples, demore mais tempo do que esperado, e, portanto, é preciso verificar realmente se essa seria a melhor medida a ser adotada. Sem dúvida, Rafael Marinangelo, que é especialista em licitação, contratos e infraestrutura, conversou conosco aqui no Fast News. Muito obrigado pela participação do senhor. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes. Boa tarde.